Estimados irmãos, a paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta rúbrica de Master Coach faz parte da categoria de coaching espiritual que tem como intuito partilhar a boa nova do Evangelho, partilhar as meditações, as reflexões nas Escrituras Sagradas, pois nós sabemos que o Senhor fala com os seus instrumentos em separado para que posteriormente estes possam levar essa boa nova para uma meditação, uma reflexão em assembleia, de forma que ali possa haver a fortificação, a partilha mútua e a edificação. É assim que o povo, durante os 40 anos da travessia do deserto, eles foram alimentados pelos manjares celestiais, que eram o maná e que eram codornizes. Então, este maná, esta Assembleia Celestial, este banquete celestial, através da palavra de Deus, em prol da administração da palavra, que nós elegemos este espaço para difundir o Evangelho, Cristo enquanto mistério do plano de Deus, para partilhar o conhecimento e o entendimento sobre as operações do Espírito Santo, este que, enquanto Paráclito, participa hoje e em todo sempre neste nosso chamado ministério, para que possa completar a boa obra que for iniciada pelo Senhor. Afinal, o Espírito Santo é uma das três partes da Trindade que preexistiam desde a existência do tempo. Então, é através do Espírito Santo que nós somos inspirados, somos guiados a poder trazer a voz através desta peça, esta festa, este maná, esta celebração, que é a boa nova, ou alegria do Evangelho. Temos como tema para a aula de administração de hoje, Deus chama e envia Moisés. Este tema tem como fundamentação o segundo livro das Escrituras Sagradas, que se chama Livro do Êxodo, dos capítulos 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. Esta sessão de hoje vai incorporar 6 partes. Vamos destrinçar ou subdividir em 6 partes. A primeira vai ser: a opressão não pode destruir a vida, que é o momento em que, por causa do crescimento e frutificação do povo de Israel, o faraó entendeu que deveria criar um conjunto de políticas que oprimissem o povo de Israel para que eles se enfraquecessem. A segunda parte vai ser o nascimento e a adoção de Moisés, que é aquele que foi enviado como libertador para poder livrar o povo de Israel desta opressão que estava a ser instigada pelo faraó e pelo sistema ali vigente. A terceira parte é quando Moisés inicia a sua rebelião e, como tal, ele defende os oprimidos, que eram a sua descendência, a sua linhagem, que eram os povos hebreus. E nesta senda, ele acaba por, ao querer defender, ele acaba por matar, torturar a vida a um egípcio, o que causou um grande medo por parte dele, para que aquela notícia não chegasse rapidamente ao faraó. Então, ele, fugindo da fúria do faraó, ele passa para, extravasa-se, passa a viver em Madian, no deserto, que é estando no deserto, onde ele aprendeu a pastorear ovelhas do seu sogro Jetro. E é quando está a pastorear as ovelhas do seu sogro que Moisés conhece a Deus, vive uma teofania, estando no Monte Horebe, por detrás do deserto, tendo ele dado a volta a todo o deserto. É lá que no Monte Horebe ele a pastorear o gado, as ovelhas do seu sogro. É quando ele tem uma teofania, que é um encontro pessoal com Deus. E através desse encontro pessoal com Deus, Deus então desceu a Moisés e lhe deu uma nova missão. E através desta nova missão, Moisés começou na quinta parte a perguntar ao Senhor, a questionar: quem é que eu digo que me enviou? Então é quando Deus se apresenta a Moisés aqui na quinta parte. Na sexta última parte é quando Deus dá a conhecer a Moisés o seu plano de libertação do seu povo. Antes de entrarmos com maior propriedade para este conteúdo,
vamos recuar para a última sessão, que nós falamos sobre José. José foi um dos 12 filhos de Jacó, o 11º no caso, e que este começou com a idade dos 17 anos a manifestar certos dons. Na ocasião eram dons de visão, dons de sonho. E ele, na sua inocência, por questões de maturidade espiritual, ele revelou os seus sonhos aos seus irmãos. E isto causou uma inveja, e esta inveja ficou inflamada pelo fato de, antes disso, o seu pai já mostrar um certo afeto e carinho particular a Moisés em detrimento deles próprios, quando o seu pai ofereceu a José uma túnica comprida e colorida. Então, por causa desta ira, os seus irmãos acabaram por vender a José como um escravo, ao preço de 20 moedas de prata. É quando José, chegando ao seu destino, onde fora comprado por Potifar, que era o chefe de segurança do faraó do Egito, ele acabou por ser injustamente preso, e estando lá preso, ele começou a manifestar o segundo dom, e agora era o dom do entendimento, quando ele começou a interpretar os sonhos que os presos do faraó tiveram e que os conturbava. É quando assim este depois é posto em frente ao próprio faraó para interpretar 2 sonhos que o faraó tivera numa mesma noite. É quando, por intermédio disso, o faraó reconheceu em José que ele era um homem usado por Deus. E o faraó acaba por assim também por louvar e glorificar o Deus de José. E como tal nomeia José como governador do Egito, o segundo cargo mais importante do Egito. Foi por causa do reconhecimento de José enquanto um homem sábio e usado por Deus que José foi convidado para que ele introduzisse a sua família no Egito. Então, é assim que José convida e insere a sua família, o seu pai, Jacó, as suas mães e os seus irmãos, as mulheres dos seus irmãos, bem como os seus sobrinhos, todos em grupo de 70. Foram as primeiras pessoas, a primeira geração, foi a forma como os hebreus foram introduzidos no Egito. Chegaram lá em número de 70 pessoas. É assim que inicia propriamente este livro chamado Êxodo. Vamos primeiro fazer um enquadramento contextual. O livro Êxodo faz parte daquele conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que chama-se Pentateuco. E Pentateuco em grego significa penta 5, teuco significa rolo, um conjunto de livros. Então Pentateuco significa o conjunto dos 5 primeiros livros. Esses 5 primeiros livros, a sua autoria é atribuída precisamente a Moisés. Mas devemos ter a consciência de que os 5 primeiros livros da Bíblia narra diversos fatos, aborda diversas perspectivas ligadas à história do povo de Israel desde a sua criação, as primeiras alianças. E como tal, atribui-se a autoria a Moisés, não porque propriamente foi Moisés quem escreveu, mas porque Moisés foi o principal protagonista da história aqui, que é narrada nos primeiros 5 livros, que é chamado Pentateuco. Então, Moisés aparece fisicamente na história e no contexto desses 5 primeiros livros a partir do livro do Êxodo. Porque até o livro de Gênesis, como ele termina, a narrativa termina com Jacó, com a aliança que Deus tinha com Jacó, e depois, nesta fase, quando Deus já inicia a sua aliança com José, que é o descendente de Jacó, que foi este por intermédio de quem o povo hebreu foi introduzido no Egito, na terra do Egito. E precisamente o livro de Êxodo inicia com agora a vivência ou a inserção do povo hebreu agora no Egito. Então agora a história em termos de contexto geográfico do Êxodo, já não estamos a falar de Israel, mas estamos a falar de uma história que ocorre no Egito. Então, como tal, o que acontecia nesta altura? Nesta altura acontecia a opressão. O que significa Êxodo? Êxodo, em grego, significa saída,
significa sair, significa livrar. E significa que quem é o protagonista do êxodo foi o Moisés, porque Moisés é o tal libertador que Deus enviou para poder retirar o povo do Egito para a terra prometida, cumprindo assim a aliança que Deus tinha feito com os antepassados de Moisés, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, o que aconteceu nesta altura? Esta altura, passaram-se gerações, portanto o povo hebreu começou em número de 70, morreu José, vieram os descendentes de José, que eram outros hebreus. Agora já estamos a falar de Israel enquanto uma nação. Não estamos a falar de Israel enquanto nome espiritual de Jacó, que foi o nome que Deus o batizou. Mas estamos a falar agora já da descendência de Israel, que é a própria nação de Israel. Então, nesta altura, a nação de Israel, que era o povo de Israel, ela estava a crescer em número, porque eles eram altamente fecundos. E isto era propriamente a materialização da promessa que Deus tinha feito com Abraão, que disse: vou fazer-te pai de uma grande descendência que nem tu sequer vais conseguir contar, vai ser como se fosse a areia da praia, e eles vão ser altamente fecundos. Então era isso que estava a viver nessa altura. O povo de Israel, que estava introduzido lá no Egito, começaram a crescer em número. Então também o tempo foi se passando, e aquele faraó que conheceu a José, tanto quanto José já tinha morrido, também aquele faraó havia morrido. Entraram outros faraós, considerados reis do Egito. E estes novos reis do Egito, quando começaram a fazer uma leitura do contexto atual naquela altura, aperceberam-se que eles tinham um grande risco, corriam um grande risco, um grande perigo. É que eles eram os descendentes, eram os nativos, mas aquela terra, em termos de número, era representada significativamente por um povo estrangeiro. Este povo eram os hebreus. Então eles começaram a ver que corriam o risco de continuarem a multiplicar-se, e com aquele nível de fecundidade que os hebreus tinham, eles a qualquer momento poderiam já ser dominados pelos hebreus em número. Então, é quando aquele faraó entendeu que era chegada a altura de impedir que aquele crescimento da população hebreu pudesse constituir um risco real de eles dominarem os egípcios na sua própria terra. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a oprimir o povo, começaram a introduzir o trabalho forçado para oprimir os hebreus. Então, quando começa esse plano astucioso por parte do faraó, eis que, não obstante esta opressão, portanto, ele começou a colocá-los a fazer trabalho forçado, eles a carregarem blocos, a carregarem fardos pesados. Eles foram confiados à construção de 2 grandes cidades, que eram cidades para fortificar o Egito, porque o Egito tinha ali a margem sul, tinha a delta do rio Nilo. Então eles tinham sofrido ameaças de vários povos circunvizinhos. Então eles, por recearem que os outros povos circunvizinhos pudessem adentrar e até do contrário pudessem depois se filiar aos hebreus, depois assim eles pudessem ser dominados. Então eles usaram os próprios hebreus para os oprimir, para que os próprios hebreus fizessem cidades fortificadas, para poder tornar o Egito cada vez mais forte e resiliente a qualquer ameaça de ataque externo das comunidades circunvizinhas. Então é assim que os hebreus foram colocados para construir 2 grandes cidades. A primeira, que era considerada uma cidade de armazém, onde se conservavam, onde se faziam poupanças, onde se faziam grandes acúmulos de provisões, e por um lado alimentares e também por outro lado de armamento. E também uma segunda cidade que era considerada cidade de residência. Essas 2 cidades, para além deles terem sido colocados, oprimidos para fazer essas grandes cidades, eles assim não pararam de procriar, de multiplicar e fazerem semelhante. Então, quando o faraó introduz o seu segundo plano, e o segundo plano passou por emitir um decreto em que ele obrigava para que todas as parteiras dos hebreus matassem todos os bebês do sexo masculino que nascessem naquela época.
Então, havia duas parturientes que elas, não obstante terem recebido essa orientação do faraó, eram mulheres que eram tementes a Deus. E elas desconsideraram ou ignoraram a orientação do faraó. Então o faraó, apercebendo-se que ainda assim continuavam a nascer bebês de sexo masculino, chama aquelas duas parturientes e pergunta: por que não acataste a orientação que eu te dei? E eles disseram que as mulheres hebreias elas são muito fortes, tal força que antes de nós chegarmos para ajudá-las, ou melhor, para podermos impedir que os bebês de sexo masculino nasçam, elas conseguem dar o parto sozinhas. Então, por esse fato, Deus honrou muito aquelas duas mulheres, tal forma que uma escritura dizem que elas tiveram descendentes, outras dizem que elas tiveram casa. Por assim dizer, Deus honrou aquelas mulheres porque elas foram usadas por Deus, foram tementes a Deus e até os seus nomes constam na escritura sagrada, os nomes dessas duas parturientes. Diferentemente do nome dos faraós daquela altura, que aparece somente o faraó daquela altura, não se aparece o nome, mas pelo fato daquelas mulheres serem tementes a Deus, terem honrado a Deus dessa forma, até os seus nomes aparecem na escritura sagrada. Depois, ainda assim, faraó vendo-se esse plano frustrado, então ele aciona um terceiro plano, em que ele manda a que qualquer pessoa, não só as parturientes, qualquer pessoa que encontrasse um bebê do sexo masculino, nascido ou descendente dos hebreus, que esse bebê fosse lançado para o rio Nilo. Então, é assim que ocorre o nascimento de Moisés, por intermédio de dois filhos ou descendentes de Levi, um chamado Arão, que era o pai de Moisés, e outra chamada Joquebede, que era Arão, que era o pai, Joquebede, que era a mãe de Moisés, ambos descendentes de Levi, ou da tribo de Levi. Então, do encontro desses dois, nasce Moisés, que era um bebê formoso em termos de aspecto. Quando nasce Moisés, os pais de Moisés recolheram-no muito perto e cuidaram dele até a idade dos 3 meses, mais ou menos. Quando atingiu a idade dos 3 meses, porque existia aquele novo decreto de que todo bebê deveria ser lançado, eles recearam que o bebê fosse lhe ser arrancado. Então é quando eles fazem uma pequena arca, entre aspas, uma pequena cesta, inserem o bebê nessa cesta e introduzem ou deixam na margem do rio Nilo o bebê. Enquanto isso, uma irmã de Moisés era mais novo de 3. Ele tinha 2 irmãos, um chamado Arão, outra chamada Miriam. Então, a irmã Miriam de Moisés, ela foi parar numa distância que ela conseguia visualizar a arca em que estava inserido Moisés enquanto bebê. Então, nessa altura, desce a filha de Faraó, desce com as suas amas, aquelas que lhe acompanhavam nas suas expedições, no caso, para ir tomar banho ao rio, junto ao rio Nilo. Quando a filha de Faraó chega ali junto ao rio Nilo, ela visualiza de longe aquele junco que estava, a arca que estava lá deitado do bebê. E ela manda trazerem até ela. Quando ela recebe aquele junco, abre, vê um bebê ali dentro a chorar. E ela se compadeceu do choro daquele mesmo bebê. É quando a irmã de Moisés, Miriam, desce e vem sugerir à filha de Faraó: não queres que eu te arranje uma ama para que ela possa aleitar ou amamentar o bebê por ti? Então, quando a filha de Faraó diz sim, chame alguém que possa amamentar esta criança que eu vou lhe dar um salário. Então, Miriam nem mais foi buscar a própria mãe dela, que é também a mãe de Moisés, e trouxe até a filha de Faraó. Então, a filha de Faraó responsabilizou para que ela cuidasse daquele bebê, amamentasse aquele bebê. E é assim que Moisés, a sua primeira educação que recebe foi da sua própria mãe, que a introduziu no caminho do temor a Deus, bem como lhe introduziu nos princípios cristãos da fé. Isto durante o tempo que Moisés era bebê, na primeira nascença, na primeira infância, por assim dizer, até a idade em que ele deixou de amamentar. Quando Moisés deixa de amamentar, é quando ele passa o bebê para a filha de Faraó. Recordemos-nos que quando a filha de Faraó
recebe apanha, por assim dizer, entre aspas, Moisés enquanto ainda bebê. Ela resgata, chama Moisés enquanto bebê. Quando abre aquelas meninas, vê um choro, um bebê a chorar. Ela diz, este bebê vai se chamar Moisés. Moisés, que naquela circunstância ela quis significar, vai se chamar Moisés porque eu lhe tirei da água. E Moisés em hebraico significa tirar. Então ela diz, vai se chamar Moisés porque eu lhe tirei da água. Então quando a filha de Faraó recebe Moisés após deixar de amamentar, é quando Moisés recebe a segunda educação. Então a segunda educação que Moisés recebe foi por intermédio da filha de Faraó, que é a sua mãe adotiva. Essa mãe adotiva de Moisés, ela instruiu ou induziu Moisés para o conhecimento de toda a sabedoria egípcia e lhe instruiu para que ele também fosse beber de toda a ancestralidade dos egípcios. Então Moisés tornou-se um grande sábio na letra, na ciência e em toda a sabedoria egípcia, durante o tempo em que esteve a estar sob os cuidados da filha de Faraó, a viver no palácio. É quando Moisés, a certa altura, ele já com a idade dos 40 anos, ele decide descer para ir ver a vivência dos seus descendentes hebreus. Então ele sai de casa numa certa tarde. Quando ele está a sair pela casa nessa certa tarde, pelo caminho, ele vê um egípcio a oprimir um hebreu. Então ele sentiu-se triste por ver que aquele hebreu estava indefeso, porque aquele hebreu estava a ser oprimido pelo egípcio, que fazia aquilo, estava a açoitar o hebreu por ser mais forte e por ver que o hebreu era indefeso e também porque era vigente naquela altura uma lei de opressão. Então Moisés, quando vê isso, ele não fica indiferente. Ele olha para os lados para certificar se tinha alguém que pudesse estar a ver. Então ele depois entra e introduz-se no meio daquela peleja no sentido de defender o oprimido. Só que ele, quando está a defender o oprimido, em golpe ou em contragolpe, em defesa do oprimido, ele acaba por matar o egípcio que estava a agredir o hebreu. Quando ele faz isso, ele logo procurou um local com o qual pudesse esconder o cadáver do egípcio. Então assim ele tapou o cadáver e retirou-se. Quando ele retira-se no dia seguinte, também Moisés teve novamente o desejo de descer para ir ver como é que viviam ou como é que os seus descendentes estavam a ser escravizados ou oprimidos. Ele teve um desejo de compreender o seu antepassado. Quando ele fazia-no pela via, desta vez ele encontra dois hebreus a lutarem entre si. Então, quando ele vê esses dois hebreus a lutarem entre si, ele diz, por que vocês estão a lutar se vocês são irmãos? Então é quando um deles disse, quem te constituiu a ti por rei e juiz entre nós? Será que queres nos matar como mataste um egípcio ontem? Então Moisés, quando ouviu isso, ele ficou assustado e ao mesmo tempo com medo, porque ele pensou que tivesse feito aquele crime que ninguém tivesse testemunhado. Quando ele vê que alguém aparentemente testemunhou e que aquela informação já tinha saído do conhecimento dele individual, já estava no conhecimento de outras pessoas, ele logo temeu que aquela informação também chegasse ao conhecimento do faraó. Como tal, Moisés então decidiu fugir. Fugiu da fúria do faraó. Quando Moisés foge, ele refugia-se para o deserto e vai até a região de Madian. Lá onde estavam os madianitas, nós sabemos que Madian são descendentes de Abraão, porque um dos filhos de Abraão é Madian, chamava-se Madian. Estando Abraão no deserto de Madian, ele foi se sentar junto a uma fonte. Quando ele se senta junto a essa fonte, ele vê 7 mulheres a caminharem para ali, para aquela zona. Essas 7 mulheres eram filhas de um sacerdote de Madian chamado Jetró. Então, quando eles chegam lá, elas queriam fazer-se aquela fonte para retirarem água para dar de beber às ovelhas que elas estavam a pastorear. Quando elas tentam fazer isso, então os outros pastores que ali se encontravam também oprimiram, expulsaram, impediram que as filhas do sacerdote de Madian tirassem água para dar de
alimento de beber às suas ovelhas. Moisés então levanta-se em defesa daquelas 7 mulheres que também estavam oprimidas porque eram a parte mais fraca, pois já tinha despertado em Moisés este desejo, este senso de justiça, esse senso de defender os oprimidos. Então Moisés igualmente sai em defesa dessas 7 mulheres que se encontravam indefesas em face daqueles outros pastores que eram mais fortes. Então Moisés, quando defende a elas, ele pessoalmente encarrega-se de tirar a água e deu de beber às ovelhas daquelas 7 mulheres. Aquelas 7 mulheres então agradecem e retornam para casa. Quando eles chegam a casa, o seu pai Jetró pergunta-lhes: por que vocês hoje voltaram mais cedo? Elas dizem: porque lá na fonte nós encontramos um homem, um egípcio. Porque para elas Moisés era egípcio. Aparentemente por causa das vestes de Moisés, ou talvez porque Moisés falou em egípcio. Mas Moisés não era egípcio, nem eles sabiam que Moisés não fosse egípcio. Então eles dizem: ó pai, porque houve um homem egípcio que nos defendeu e deu de beber às ovelhas. Então o pai delas diz: quem é esse homem? Tragam-no até cá, porque eu quero conhecê-lo. Então elas foram, convidaram Moisés, e Moisés foi até a casa de Jetró, e chegando lá à casa de Jetró, Jetró deu a uma das suas filhas enquanto a esposa, uma das filhas de Moisés, neste caso, chamada Zéfora. Quando assim ocorre, então Moisés passou a ser genro de Jetró, e Jetró então deu o posto, o trabalho, a função a Moisés dele passar a ser o pastor das ovelhas ou do rebanho de Jetró. Então iniciou Moisés esta segunda atividade, tarefa, que era ser pastor do rebanho do seu sogro Jetró. E fez durante muito tempo, muitos anos, estamos a falar de cerca de 40 anos. Certa altura, já Moisés aproximasse a idade dos 80 anos, ele entende, enquanto está a levar o gado para pastorear, ele deu a volta ao deserto todo e foi sair lá na zona do Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus, ou Monte Sinai. Tendo Moisés chegado ao Monte Horebe, ele depara-se com um fenômeno desconhecido até então para ele, um fenômeno estranho. Ele olhou e viu um fogo, mas no meio desse fogo ele viu um anjo. Este anjo estava dentro da sarça que queimava dentro do fogo, e essa sarça não era consumida pelo fogo. Moisés fica admirado com aquilo que ele estava a ver. E é assim que Moisés, na sua ingenuidade, quis dar passos mais ousados, passos mais à frente, para poder de perto ir ver e compreender que fenômeno era aquele. Quando Moisés tenta dar um passo à frente, então é quando o anjo do Senhor chama Moisés, mas em duplo apelo: Moisés, Moisés. Moisés então presta atenção. Ele diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque estás numa terra santa. Quando Moisés ouve isso, o temor assaltou a Moisés. Moisés começou a tapar a cara, porque ele sabia daquele fenômeno, aquele conhecimento ancestral de que não se podia olhar para Deus. Moisés então começa a tapar a cara ao ouvir o que Deus tinha a dizer. É quando Deus começa a falar a Moisés e diz assim: Moisés, a súplica, o clamor do meu povo, que são os teus descendentes, subiu até mim. É por isso que eu desci até aqui. E como tal, eu sou Deus dos teus pais. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Vai agora ter com o faraó e dizer ao faraó que é para ele libertar o seu povo, que é o meu povo, este povo que clama por mim, para que eles possam me adorar. Então, é interessante aqui perceber, quando Deus chama Moisés, Deus disse a Moisés: vai. Eu quero trazer esse elemento para contrastar no que Deus disse a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: sai. Isto é, Deus disse a Abraão para sair de onde ele estava, para ir para uma outra terra.
prometida. Então, quando Deus chama Moisés, Deus diz a Moisés, vai. Isto é, Moisés, neste caso, que era descendente de Abraão, já tinha saído, estava a caminho da terra prometida. Então Deus diz a Moisés, vai para a terra prometida. Isto é, vai para o Egito e tirar o meu povo, para levar este povo para a terra prometida. Então há aqui este complemento, que é, afinal, uma continuidade da aliança que Deus tinha iniciado com os seus antepassados. Então, quando Deus disse isso a Moisés, Moisés foi muito astuto. Moisés vira-se para o Senhor e começa a fazer perguntas para o Senhor. Primeiro ele diz ao Senhor, quem sou eu para ir ter com o faraó, ir dizer ao faraó para libertar o seu povo? É quando Deus responde a Moisés, dizendo, vai e apresenta-te lá com as tuas credenciais, que eu irei contigo. E como sinal que vou estabelecer entre eu e tu, quando tu voltares com o teu povo, tu vais vir me encontrar ou vais vir juntamente com o teu povo para aqui, para este local onde eu estou, aqui neste mesmo monte. Moisés, mais uma vez, faz uma segunda pergunta a Deus. Diz assim, eu quando chegar lá, disser a esse povo que o Deus dos meus antepassados me enviou até vós, e eles perguntarem, que Deus é esse? Quem que eu digo? Moisés, quando faz essa pergunta, é porque no Egito era vigente o politeísmo. Eles adoravam muitos deuses. E o povo hebreu, uma vez introduzido na terra do Egito, também eles estavam em meio a esta prostituição ou proliferação espiritual, por assim dizer. Então, por causa do politeísmo que era vigente na terra do Egito, Moisés perguntou, quem que eu digo que me enviou? É quando Deus se apresenta a Moisés. Deus se apresenta a Moisés. Ele diz, eu sou aquele que sou, é que te enviou ao povo. Então, chega ao povo e diga que eu sou. Isto é, eu sou aquele que sou, significa que eu sou o Criador não criado. Porque Deus não se pode expressar nem explicar com palavras, não se descreve com palavras a Deus. É quando, por intermédio de tetragrama, e também quando diz eu sou, que é uma existência inacabada, ele diz, diga a eles que eu sou, é que vos enviou até aqui a terra do Egito. Então, Moisés, mais uma vez, volta a fazer outra pergunta e diz, mas eu sou pequeno, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou convencer a Faraó? Então, Deus volta a responder a Moisés nos seguintes termos. Moisés, chama os anciãos até ti. Fala para os anciãos que o Deus dos vossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é que nos enviou até ao Egito para que nós possamos ir convencer a Faraó a libertar o povo, para que o povo possa ir fazer um livre culto no deserto. Então vão vocês dizer ao Faraó, para que o Faraó liberte o povo por 3 dias, para que o povo possa ir até o deserto para ir me adorar. E depois Deus diz mais, mas eis que quando vocês chegarem lá e disserem isso ao Faraó vai resistir, porque eu próprio vou endurecer o coração do Faraó. Mas eu quero que o coração do Faraó fique endurecido, para depois eu próprio mandar as minhas pragas, os meus castigos, para que o Faraó veja quem é que foi que realmente que vos enviou. Então, isto é, não obstante o povo estar a ser oprimido, aquela opressão era necessária para que o povo, ao sentir nas entranhas o ardor dessa mesma pressão, elevasse a sua súplica. O elevar a súplica é aquele clamor que chama a atenção de Deus. É quando Deus desce a Moisés e diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, porque se o povo não fosse oprimido, o povo haveria de continuar na zona de conforto. E também assim é em cumprimento
daquela profecia que Deus tinha dado a Abraão quando disse: o teu povo será descendente por 430 anos em terra estrangeira. Então, por causa desta opressão, eu desci, porque ouvi o clamor, desci até ti, para que tu sejas aquele que vai ser enviado para libertar. E eu faço questão, eu faço com que o faraó tenha um coração endurecido, para que ele rejeite de propósito, propositadamente, porque é a partir daí que eu vou começar a operar os meus milagres, os meus prodígios, os sinais, os estímulos externos, para que eles possam crer que eles são o único Deus, eles são minha propriedade privada. Este, então, foi o plano de libertação que Deus deu ao Moisés. Porque se Moisés duvidou, perguntando: quem sou eu? Quem é que eu digo? Como é que eu vou fazer? Deus já tinha um plano de libertação do seu povo, queria usar a Moisés enquanto um instrumento. E depois, quando Deus dá a conhecer a Moisés, como é que Moisés poderia criar uma estrutura, uma capacidade para que se fizesse a Faraó de forma que pudesse convencer a Faraó a libertar o seu povo para a adoração. Por último, importa dizer que o Faraó é a opressão, é o sistema opressor. E a escravidão é nos dias de hoje o pecado. Então, eles complementam-se. O pecado constitui todo tipo de escravidão que impacta negativamente na vida do povo, e o faraó é a própria opressão, ou é o próprio Satã, que é aquele que faz com que o pecado, que é a abominação das pessoas, possa acusá-las, que elas fiquem escravas do próprio pecado, que este pecado é movido pelo próprio Satã. Então Deus enviou o seu instrumento, que é neste caso Moisés, para que Moisés fosse livrar as pessoas, quer do pecado, quer também do próprio Satã, que era aquele que convencia as pessoas a que ficassem oprimidas, ou ficassem presas ou escravas das suas próprias abominações, que isso causava uma acusação nas suas próprias mentes e que isso deixava as pessoas reféns, quer do faraó, quer também do próprio pecado. Tendo chegado a esta parte, terminamos a primeira parte da nossa sessão. Fica aberta a sessão de interação através de questões, críticas, sugestões, questões, para podermos aprofundar esta reflexão. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho umas 3 questões aqui. Primeiro o Moisés, será que o Moisés sabia que era um hebreu? A segunda, o crime que o Moisés fez, o faraó tinha se esquecido? E por último, quando o Moisés volta, como que ficou a família dele? Será que voltou com ele para o Egito? Como sabemos que lá teve uma família. Obrigado. Pode, irmãos, saudações. Saudações. Eu gostaria primeiro de saber por que o encontro de Moisés com Deus é chamado encontro pessoal. Também gostaria de saber por que Deus permitiu que Moisés fosse um homem letrado, conhecedor do sistema, quer dizer, conhecedor do sistema, e o mesmo sistema era o que oprimia o seu povo. A ser letrado e a conhecer o sistema, sendo que esse sistema oprimia o seu povo. De seguida, gostaria de saber o que é uma terra santa e como é que podemos identificar uma terra santa.
De seguida, gostaria de saber qual é a qualidade ou fé de Moisés que mereceu a atenção de Deus. Que Mereceu a atenção de Deus. Também gostaria de saber como é que nós, os cristãos, como é que os cristãos dos dias de hoje como nós, os cristãos dos dias de hoje, podemos nos fazer de Moisés e levar os oprimidos à terra prometida. Como é que nós, os cristãos dos dias de hoje, podemos nos fazer Moisés e levar os oprimidos à terra prometida? Gostaria também de saber qual é a terra ou promessa de Deus para os servos dos tempos atuais. qual é a terra ou promessa? De Deus para com os servos dos dias atuais ou para os que lhe servem atualmente. Também gostaria de perceber qual é como é que posso dizer, posso lhe chamar fé, porque Moisés, quando foi chamado a ir dizer ao povo que deveria ir junto com ele para adorar a Deus, ele disse que era pequeno. Então eu gostaria, ele sendo pequeno, qual foi a força que Moisés teve ou usou para que este tivesse a força de fazer este povo atravessar o deserto rumo à terra prometida? Pedia para que me ajudasse a formular mais ou menos a questão. Qual foi a força que Moisés? Qual a força que Moisés, ou qual é a força que ele usou, ou qual é essa fé que ele usou para ter esta força de fazer com que o povo atravessasse do Egito à terra prometida? De seguida, qual é a aliança de Deus qual é a aliança de Deus, qual é a aliança existente entre Deus e Moisés? E também gostaria de saber que instrumento Moisés foi neste papel de resgatar a humanidade do pecado. De seguida, não havia, quer dizer, porque onde Moisés devia levar o povo oprimido no Egito é conhecido como terra prometida? Porque onde Moisés devia levar o povo oprimido em Egito é chamado terra prometida. Por que a opressão e o clamor dos povos geram a intervenção de Deus? E por último, também gostaria de saber por que Moisés teve de passar mais de um tempo no deserto, pastoreando ovelhas, para Deus só neste momento vir até ele. Obrigado. Estimados irmãos, muito obrigado pelas questões que foram colocadas em prol do tema de ministração de hoje, que é Deus chama e envia Moisés. Então, vou passar a responder, a debruçar-me sobre cada uma dessas questões pela ordem pela qual elas foram colocadas. A primeira destas é: o Moisés sabia que era um hebreu? Moisés, ele descobre que é um hebreu já muito depois, já numa fase adulta, é que ele teve a consciência que ele não era egípcio. É quando ele compreendeu que não obstante ele estar a viver num palácio, sob os cuidados
da corte pelo fato de ser filho adotivo da filha do faraó, aquela não era a sua descendência, não era a sua linhagem. Então, nessa idade dos 40 anos, foi quando Moisés teve o desejo de conhecer a descendência, ou melhor, de conhecer os seus antepassados, os seus descendentes. Foi quando, por essa via, quis ele sair, não só ficar confinado no palácio, não só viver naquelas circunstâncias, naquelas perfeitas circunstâncias, mas também se inteirar do dia a dia no campo, fora do palácio. Então ele quis conhecer outra realidade fora do palácio, sobretudo a realidade a que estavam sujeitos os seus descendentes, que era uma realidade de opressão. 2. O crime que Moisés cometeu, o faraó terá se esquecido. Moisés, quando cometeu esse crime, tinha a idade de 40 anos. Quando Deus volta a Moisés, deixa Moisés e envia-lhe para ir falar ao faraó que libertasse o povo, para ir prestar culto voluntário, porque, atenção, o povo estava preso como escravo. Então, Deus diz a Moisés, vá dizer ao faraó para libertar o povo, para que de seguida o povo possa voluntariamente ir prestar o culto. Então, Moisés nessa fase já tinha a idade de 80 anos, tinham passado 40 anos. Se com a idade dos 40 anos, quando Moisés fugiu do faraó, é porque ele estava com medo do faraó, ele estava indefeso, e também Moisés já não conhecia Deus. Com a idade dos 40 anos, Moisés já conhece a Deus, e é o próprio Deus que diz a Moisés que eu irei contigo. Então o faraó nessa altura já não tinha medo. Moisés nessa altura já não tinha medo do faraó, porque ele já não ia por si, não ia por si, e também ia em nome do próprio Deus para cumprir uma missão. E depois também não se fez só, porque ele quando pergunta como é que eu hei de falar ao faraó, então Deus lhe explicou como é que ele poderia fazer. Ele disse, fala com anciãos, explica aos anciãos, eles vão entender o que tu fores a dizer e onde contigo ir para lá. 3. Quando Moisés voltou, como ficou a família dele? Quando Moisés recebeu este chamado do Senhor, ele foi ao seu sogro e foi se despedir do seu sogro. E o seu sogro disse a Moisés, vá em paz, vá com Deus. Então Moisés despede seu sogro, o sogro apoia a missão de Moisés e Moisés volta para o Egito com a sua família. Mas depois, mais à frente, nós sabemos que depois Moisés, quando começou outros trabalhos já no Sinai, havia alturas que ele deixava a sua família, esposa e filhos com o seu sogro. 4. Por que o encontro de Moisés com Deus é chamado um encontro pessoal? Este é chamado um encontro pessoal porque tratou-se de uma teofania. Teofania é uma ocasião em que o servo vê a Deus. E vê a Deus através de manifestações visuais e também através dessas manifestações visuais, para além de ver, recebe uma mensagem que é, neste caso, uma missão. Não é? Então, isso chama-se encontro pessoal de Deus. No caso, descreve-se no Antigo Testamento, descrevia-se mais, falava-se de anjo, falava-se em forma de fogo, ou em forma de vento, ou em forma de água. Esses eram alguns sinais que eram comumente associados à manifestação de Deus enquanto a sua aparição ou por via dos anjos. Mas eram encontros pessoais, eram encontros privados que são chamados de teofania. Então, estes são chamados de encontros pessoais porque é através desses encontros que este servo tem não só a certeza, é muito mais do que certeza, porque é onde o servo conhece a Deus. E onde quer que ele vá, pode ir com essas credenciais, porque as credenciais são extremamente importantes. Não só para nós convencermos a nós próprios, porque nós precisamos nos convencer a nós próprios. O primeiro conflito que tu tens é contigo próprio.
Moisés, quando pergunta quem foi, se ele me perguntarem quem foi que me enviou, até porque ele tinha que se convencer a ele próprio para ir. Ele, quando estava a fazer aquelas perguntas, haviam duas dimensões. Ele conscientemente havia visto a Deus, mas o seu inconsciente ainda lhe questionava. Então ele tinha que se convencer ao seu próprio subconsciente que era Deus que tinha falado e que ele ia com a autoridade de Deus, para depois ele também poder conseguir convencer os outros. Se tu não te convences, não vais conseguir convencer os outros. 2. Ninguém pode libertar o trem se não se libertar a si próprio. Moisés, ele primeiro teve que se libertar a ele próprio. Quando tu te libertas a ti próprio, aí já pode libertar outras pessoas. Então, por isso é que essa necessidade dos encontros pessoais e que dá autoridade, para depois dessa autoridade tu levares uma credencial, tu dizeres eu venho e falo com aquela credencial, até a autoridade que vem por detrás das palavras, que não é falar com força, mas é uma autoridade em que a pessoa que recebe fica também convencido de quem que enviou esta pessoa. Ainda que pergunte, a pessoa tem a resposta porque tem as credenciais que foram dadas pelo próprio Deus, que vai explicar, e a pessoa vai preparado para ir pregar um evangelho que é uma verdade e que as pessoas forem receber esse evangelho vão receber, vão confiar e vão aderir pela fé. 5. Porque Deus permitiu que Moisés fosse um homem letrado e conhecedor do sistema que oprimia o povo. Deus permitiu que Moisés passasse os primeiros 40 anos na terra do Egito, para que ele fosse induzido a todo o conhecimento e também fosse introduzido a toda a sabedoria egípcia, para que ele fosse um homem letrado e também capacitado a poder receber a lei de Deus no Monte Sinai, porque aquela lei tinha que ser registrada, escrito e eternizada para que todos os povos que viessem depois pudessem ver, compreender e seguir. Portanto, eram leis que tinham disposições sobre a lei moral, lei cívica e lei do culto. Então, essas eram as principais composições na estrutura daquela lei que Deus deu a Moisés. É chamada de decálogo, mas nós sabemos que tinha muito mais do que 10 leis, muito mais do que 10 disposições. E elas, de uma forma comum, regiam a lei da moral, a lei civil, bem como a lei do culto. 6. O que é uma terra santa e como podemos identificar? Terra santa é uma terra onde Deus é presente. Como é que nós identificamos que é uma terra santa? É que a terra santa é um local onde Deus não só se faz presente, mas é um local em que Deus atrai os seus instrumentos, atrai os seus servos para ter encontros privados ou pessoais com essa mesma pessoa. Então, como é que se pode reconhecer? É que nesses encontros privados e pessoais que a pessoa tem, a pessoa reconhece que Deus está ali naquele local e aquele é um local que Deus está. Podemos lembrar-nos, quer seja a passagem do Jacó, quando ele estava a caminho para Danaran, ele parou num local que era chamado a Cidade de Luz. Ele pegou uma simples pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro. Mas, porque aquele é o local onde ele identificou aquela pedra, fazendo aquela pedra o seu travesseiro, ele apanhou sono. Foi por intermédio daquele sonho que ele teve a visão, que foi no caso uma teofania. Nessa teofania é quando Deus se revela, fala para Jacó e primeiro se introduz ou se apresenta a Jacó, porque naquela altura Jacó não conhecia Deus. Então, quando Jacó desperta do sono, Jacó diz, certamente Deus está aqui neste local. Certamente aqui é a porta do céu. Então, a Terra Santa há de ser todo local em que Deus não só se faz presente, mas Deus atrai os seus servos para aquele local, que é um local discreto, que é um local afável, que é um local tranquilo, que é um local onde a pessoa que se faz presente naquele local esteja completamente afastada de qualquer forma de distração. Onde Deus se manifesta, onde as pessoas têm encontros privados com Deus, é um local que a pessoa não tem sequer uma única forma de distração. A pessoa só está ali, ela e o próprio Deus. Então é nessas circunstâncias
em que Deus se manifesta ou se revela para essas mesmas pessoas. Onde ver por todos os exemplos de teofanias, as circunstâncias, a descrição dos ambientes em que as pessoas se encontram, são ambientes em que não tem sequer distração. Normalmente são sítios descritos como desertos, por isso é que se diz que desertos, agora vamos lá ver desertos já num sentido figurativo. Desertos são momentos de opressão, tribulação, sofrimento, exaustão, perseguição. Deserto enquanto local físico, enquanto momentos em que tu vives. São esses momentos em que tu ficas afastado, tu te recolhes. Quando tu estás a ver o sofrimento e privação, tu te recolhes. Quando tu te recolhes, te afastas. Então, são nesses momentos em que Deus se apresenta. São momentos em que a pessoa vive, atravessa a sua vida, ou são locais físicos em que a pessoa está completamente afastada do mundo que está afastado da sua vida, das suas coisas, preocupações, pessoas e todo outro tipo de causas ou situações que causam distração. 7. Qual é a qualidade ou fé de Moisés que mereceu a atenção de Deus? A qualidade de Moisés que mereceu a atenção de Deus foi o seu alto sentido de justiça e a vontade de querer defender os oprimidos, bem como a coragem que isso remete, porque isso exige uma grande coragem. Então, essas foram as qualidades que Moisés apresentou, que fez com que Deus se identificasse com Moisés. Por quê? Porque se por lá tinha o povo de Deus estava a ser oprimido, quando o povo começou, por influência daquela opressão, daquela injustiça que estava a ver, o povo começou a aumentar a sua súplica. Então, porque Deus aumentou a sua súplica, então Deus se identificou com aquele sofrimento do povo. Deus, ele se identifica com o sofrimento do povo, mas aquele povo que sofre e depois clama ou busca por ele, pelo socorro dele. Então, é quando Deus se identificando com o sofrimento do povo, Deus desceu para ir ter com alguém que também se identificasse com o sofrimento do povo. Então houve uma intercessão tripla. O povo, Deus e Moisés. E houve um denominador comum ali. Então, o que, em termos de qualidades que fizeram com que Deus se identificasse a Moisés, aquele que fosse ser a solução, um instrumento, um libertador para ele resolver o problema do povo. Porque aquele problema do povo era o problema do próprio Deus. Quanto mais o faraó, o sistema oprimia ao povo, estava mais a oprimir ao próprio Deus, estava mais a incomodar o próprio Deus. E Deus não se fazendo indiferente desce para Moisés. Então foi nessa intercessão que Deus encontrou em Moisés as qualidades daquele que poderia ser usado como instrumento para ele libertar o povo, para aquela missão que era libertar o povo. 8. Como é que os cristãos podem se fazer de Moisés, levando os oprimidos à terra prometida? Então, hoje, os cristãos podem ser esses libertadores quando hoje os cristãos usam a fé enquanto um dom do Espírito Santo para, pelo nome de Cristo, levarem a palavra da salvação, que é o Evangelho, de forma a libertar as pessoas da escravidão. Qual é a escravidão? É o pecado, bem como é também as abominações, o sistema perverso que o mundo remete a essas mesmas pessoas. Então, por intermédio do Evangelho, o cristão hoje exerce o papel de Moisés, quando por intermédio do bom dom da fé e em nome de Cristo, fazem-se ao mundo para poderem levar a palavra da salvação. Na verdade, o Êxodo é também chamado da Boa Nova do Antigo Testamento. É por isso que podemos seguramente afirmar que os desertos são os locais mais seguros que existem. São os lugares mais confortáveis que existem. Por quê? Porque o deserto é onde nós temos experiências pessoais com Deus. É onde também aprendemos a consolidar a intimidade, a comunhão com o próprio Deus. É nos desertos que nós recebemos novas missões. É no deserto que igualmente o Senhor nos dá uma provisão. Ainda que seja em deserto, Ele vai nos dar uma provisão.
vai nos dar uma instrução. Ele instruiu a Moisés como fazer. Moisés no deserto recebeu uma missão. E Moisés também no deserto recebeu uma provisão. Por quê? Porque se antes Moisés correu o risco de vida, estava no Egito, no deserto era o local mais seguro onde Moisés poderia estar. Não só usufruir de vida, mas também de esperança, para que o intermédio daquela fé que fez com que Moisés se fugisse, houve uma fé que fez com que Moisés transitasse ou trocasse o palácio pelo deserto. Então foi lá no deserto onde aquela fé que começou a manifestar-se no Moisés amadureceu. Quando a fé de Moisés tornou-se madura e íntegra, a par do clamor do povo tendo chegado no auge, a ponto de Deus descer, porque aqueles sinais já tinham se cumprido, que era o amadurecimento espiritual de Moisés, bem como a subida do clamor e da súplica do povo. Quando houve essa matemática, essa intercessão no momento de Deus, foi quando o Senhor desceu para Moisés. Nessa fase, Moisés tinha a idade de 80 anos. Moisés agora com 80 anos, foi quando Deus deu a missão a Moisés, para que Moisés fosse convencer a Faraó a libertar o povo e conduzisse o povo para que fosse voluntariamente adorar ao Senhor, isto é, prestar o culto voluntário ao Senhor. Na altura era para ir cultuar por 3 dias no deserto. Mas esta foi a instrução que Deus deu a Moisés, sabendo de antemão que o faraó haveria de resistir. E Deus até disse, eu pessoalmente vou endurecer o coração do faraó. Porque significa o quê? Todos aqueles que oprimem o povo tornam-se eles próprios inimigos do próprio Deus. Quem oprime o povo é inimigo do próprio Deus. Em que circunstâncias? Quando esse mesmo povo reconhece que esta opressão é uma condição para o povo manifestar a sua fé. Porque está tudo escrito na palavra. O que precisa para manifestar o que está na palavra? É a fé. E mais o que? A ação. Então a fé posta a agir, a fé posta em ação, então chama a atenção de Deus. E tudo aquilo que está escrito na palavra pela fé materializa-se. Isto é, precisamos de fé, precisamos de coragem e precisamos também de ter uma fé sem duvidar. Porque nós podemos ter fé, todos podem ter fé, mas no lugar da fé, ou acrescentando a essa fé, a falta de dúvida, a isenção de dúvida, porque ainda que nós tenhamos fé, nós podemos também ter dúvida. Então a fé sem dúvida é um estágio de fé tal que a partir daí Deus começa a agir. Deus só age quando nós não só lemos e conhecemos a palavra, mas acreditamos naquela palavra e por acreditar naquela palavra passamos a viver em conformação com aquela mesma palavra. Aí é que Deus já começa a agir. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, o acompanhamento, pedindo que deixem ficar comentários, sugestões, que possam também acompanhar estes trabalhos através das nossas plataformas, que subscrevam, façam um like, partilhem com os vossos contatos, em nossas plataformas Facebook, onde encontram os nossos arquivos digitais. Esta aula de administração da palavra, a par de tantas outras, nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.